sexto ano. Bom, nessa videoaula eu vou comentar as duas poesias, né? Aliás, o soneto do Bocage e a poesia do Gregório, para a gente conseguir clarear um pouquinho as ideias de vocês a respeito daquela atividade, né? Então eu vou comentar um pouco. Falando do Bocage, gente, é bom entender uma coisa, né? Que o Bocage é o maior expoente do arcadismo português, né? De Portugal. Ele, assim, falando um pouco da biografia, foi um cara que teve uma vida muito conturbada. O Bocage chegou a escrever coisas assim um pouco satíricas, né? Que é uma das características dos poetas, né? Do arcadismo, a questão da sátira, né? Como vocês viram. E essa sátira gerou prisão, né? Já foi preso por isso. Então o Bocage, ele parece um pouco às vezes ser um romântico, né? No sentido de enaltecer muito o sentimento introspectivo, ou seja, o sentimento interno, né, do ser humano. Mas é possível ver nesse soneto um pouco, né, a característica do arcadismo. Nós vamos ver aqui, tá? Bom, na primeira aula, esse soneto começava aqui, ó, tá? Como vocês podem ver. Só que eu coloquei, ele é um soneto muito grande, né? Então eu voltei um pouco ele aqui para que fique mais claro ainda a continuação que vocês pegaram. Então veja só, ele começa assim: com essas coisas vãs que o mundo adora, este, ó cega ambição, 1000 vezes chora, porque não acha bem que o satisfaça. Aquele dorme em paz no chão deitado, este no ebúrneo leito precioso, nutre, exaspera, velador cuidado, triste sai do palácio majestoso, né? Então veja, ele está fazendo uma constatação de certas contradições que existem no mundo, né? Cercado de ambição e que muitas das vezes não satisfaz o coração, não satisfaz plenamente, né? A vida dele, a alma dele. Então ele faz um contraste de aquele dorme em paz no chão deitado, ou seja, está falando de um personagem aí inserido nesse contexto, né? Que está ali deitado num leito precioso, ou seja, talvez seja o que? Uma realeza, né? Talvez seja uma pessoa muito bem de vida e nutre, exaspera, velador cuidado, né? Ou seja, uma vida muito bem cuidada, todos as devidas coisas nos seus lugares, né? Então veja, alguém majestoso que talvez esteja vivendo num palácio, né? E ele fala: se has de ser cortesão mais desgraçado, antes ser camponês e venturoso. Então por que desgraçado? Porque ele está falando que muitas das vezes o fato do personagem estar inserido numa vida cheia de regalias, de cuidado, de um palácio majestoso, ele fala que ele continua um desgraçado, né? Por quê? Porque aquela miséria existencial do homem, né? Aquele sentimento de vazio ainda está na vida dele. Ele só não percebeu, né? Olha esse sentido romântico que ele percebe muito no Bocage, que a gente percebe muito, né? Então essa contradição, né? Essa contradição. E ele fala que antes ser camponês e venturoso, ou seja, volta aquele sentido do arcadismo de voltar-se para o campo, né? Por que o Arcade, né? O poeta tem muito esse desejo de ir para o campo, de sair da zona urbana e ir para o campo? Porque aquele campo, aquela ideia, né, de campo que ele tem, que eles falam muito, como ele está falando aqui do camponês, né, é justamente a ideia de repousar na razão. É a razão que traz esse mundo tranquilo, essa tranquilidade, né, essa serenidade. Então, por mais que você esteja naquele ambiente cheio de ouros, né, riquezas, mas ele fala que há isso, né, na verdade,
essa ambição, né, que muitos são colocados, na verdade isso revela muita miséria no coração também. Aí ele vai começar essa parte aqui. Neste horrível sepulcro da existência. Olha como é que ele trata a existência, né? O sepulcro, ou seja, que existência é essa, né? Que é resumida a um sepulcro, né? Sem vida. O triste coração de doce parte, a mesquinha razão se ver em arte, com que dome a frenética impaciência. Então a razão dele ali, na verdade, está servindo de domadora da impaciência. É uma vida conturbada, agitada. A vida urbana é agitada. Então, assim, muita agitação, perturbação, complicação para a alma, né? Para a tranquilidade, a paz interior. Então ele está falando nesse sentido, que a mesquinha razão se vê em arte. E ele continua: aqui pela opressão, pela violência que em todos os sentidos se reparte, transitório poder quer imitar-te, eterna vingadora onipotência. Aqui onde o que o peito abrange e sente, na mais ampla expressão acha estranheza, negra ideia do abismo assombra a mente, né? Olha que coisa. É possível ver também no soneto dele uma beleza puramente das palavras, né? Por mais que você leia e muitas vezes não entenda o que ele está falando, mas você percebe que é uma beleza na própria poesia, na conjuntura dela, na estrutura dela, como ele rima, como ele coloca as palavras. Isso é muito assim, essa simplicidade, né? É muito da característica do Árcade, né? Do poeta do arcadismo, né? Então a gente percebe isso aí. E ele continua mostrando que aspectos, né, que ele é muito comum na vida dele, que é o que? A opressão, a violência, que em todos os sentidos se reparte, né, se multiplicam. E transitório, olha só, essa parte é muito interessante, porque ele fala: transitório poder quer imitar-te. Ele está falando o quê? Do próprio governo, né, das instituições de poder. Olha que interessante. Transitório poder quer imitar, ou seja, essa mesma proposta de vida passa a ser algo que venha a se multiplicar, ser reproduzido, né? E ele fala aqui onde o que o peito abrange e sente, na mais ampla expressão acha estranheza, negra ideia do abismo assombra a mente. Novamente ele vem tratando assim de uma forma muito obscura, escuridão. Nesse sentido aqui, o Bocage passa a ser mais romântico do que Árcade, porque o Árcade não gosta muito da noite, né? O Árcade gosta do dia, ele fala muito do dia, do campo no dia. E aqui ele está falando já da noite, uma espécie de uma escuridão, é um sentimento melancólico, uma melancolia, né? Você percebe essa melancolia nele aqui. Difere acaso da infernal tristeza, não vê terra, nem céu, nem mar, nem gente, ser vivo e não gozar da natureza. Então, como ele está fazendo uma análise do seguinte: grande é a miséria, né? Grande é a escuridão, a estranheza, né? E chega a ser, ele usa a palavra infernal, né? Dessa condição de você não conseguir, não fazer parte do seu dia a dia o teu contato com a natureza. Olha como é o destaque da natureza. De novo, o arcadismo, isso é muito forte, né? Esse contato com a natureza, a mãe natureza, né? A natureza chega a ser divina nas poesias, né? Ela chega a ter um status de divindade, porque isso relembra os clássicos, o paganismo clássico dos gregos, né? Olha só. Então, ele está falando que essa contemplação, esse contato, essa proximidade com a natureza é uma coisa que muitas das vezes não fazia parte, né, da vida deles, do homem urbano, né, digamos assim. E ele continua: minha alma quer lutar com o meu tormento. Olha só, o conflito, né?
parece muito barroco aqui, mas ele está falando aparece também esse conflito, porque ele tá falando justamente de um anseio dele, né? Um anseio dele naquela vida camponesa, né? Então ele, contenda inútil, é por ele o fado, né? O fado é um estilo musical de Portugal, que é como se fosse o samba aqui no Brasil, né? Só que o fado, ele fala muito do sentimento melancólico, de tristeza, de perda, né? Então você vai perceber aquele estilo de música como o chorinho, né? Vamos chamar assim, muito próximo do chorinho. Então aquela música que lembra lamentos, né? Tem muito lamento, assim, muita tristeza, destaca muito a tristeza. E uma música, quando é feita em escalas menores, né, notas menores, são músicas que destacam tristeza, né? Então é o fado. Então ele mostra justamente essa contradição, né? Essa inquietação justamente no fado aparece muito. Antes de oprimir-me está cansado, eterna força lhe refaz o alento, né? Então, a esperança, o alento, onde é que está o alento dele, né? O alento dele está justamente na música também, né? Então isso serve de alento de alguma forma. Ele ainda vai continuar dizendo: mais vale que delírio o pensamento, te agora ecoa a razão de balde armado. É menos triste, menos duro estado, a desesperação que o sofrimento. Então o que é que surge aí, né? Surge aí o desespero, o sofrimento, né? Então a desesperação soluça e chora. A desesperação mil ais desata. Parte do mal nas queixas se evapora. Então, o sofrimento azeda o que recata. Então ele está falando de dois sentimentos muito assim, consumidores do coração, né? Perceba isso, é muito, muito importante como ele descreve aquele sentimento que está dentro dele, né? O desespero, o sofrimento, prende suspiros. Olha só, os sintomas que ele relata disso no seu peito, no seu íntimo. Prende suspiros, lágrimas devora, tiraniza, consome e às vezes mata, né? Então é muito interessante porque esse sentimento consumidor ele vem justamente dessa constatação vivencial dele, de um homem que está ali preso, né, naquela vida escura, sem cor, que é a vida do homem. Muitos dos homens que não possuem aquela deliberação de contemplar a natureza, de se entregar à razão, à vida, se entregar à vida iluminista, né? O seu próprio sentimento, né? Enfim. Ele pergunta aqui então, é possível identificar nos versos característica do arcadismo? Sem dúvida é possível, sim, né? Como eu falei, gera muito assim o apego ao campo, isso aparece, aparece também essa tendência introspectiva, né, dele, destaca muito isso. Então os assuntos que giram em torno do arcadismo, por exemplo, a vida cotidiana, aspectos cotidianos, aspectos comuns a todos, né? O drama dele aqui não é como no barroco, que é aquele drama do homem para com Deus, do homem para com o pecado, né? Da culpa. Veja que o drama dele aqui é outro, né? O drama dele aqui é somente um sentimento de ser livre, de se libertar, de se entregar a serenidade, a tranquilidade. Aí entra aquela questão do carpe diem, né? Que foi falado, esse sentimento do arcadismo. Então aparece muito, né? Aí você destaca os versos que aparece isso.
O poeta Bocage trata em especial do que é assunto dessa poesia, né? Então, falei vastamente sobre o assunto que ele trata, a insatisfação, a contradição interna do homem, né? O desespero desse homem de não estar entregue, né, à vida que ele quer, à vida que ele deseja, à tranquilidade que ele deseja, né? Então, isso aí apareceu nitidamente. Agora, nós vamos para o Gregório. O Gregório, não esqueçam, relembrem, já é barroco, né? Então, o Gregório de Matos, você vai perceber aqui, geralmente muitas pessoas não gostam muito do Gregório de Matos, porque o Gregório usa palavras muito desconhecidas, né? Mas veja, é do barroco o seguinte, a linguagem culta. Todo escritor barroco vai trazer uma linguagem muito culta. Muitas das vezes são palavras que não estão no cotidiano, né? Não estão no cotidiano, né? Então assim, mas um dicionáriozinho ajuda você a compreender. Então eles têm uma linguagem muito rebuscada. E vai aparecer aqui uma característica muito forte da linguagem barroca. Nós vamos ver, tentar descobrir no final. Ele vai falar, neste mundo é mais rico quem mais rapa. Rapa quer dizer o quê? É mais rico aquele que tira. Olha só que contradição, né? Então aqui é como se fosse mais rico aquele que rouba, aquele que tira, que retira do outro, né? Então veja, ele está fazendo sempre um paradoxo. Quem mais limpo se faz tem mais carepa, né? Essa carepa aí é como se fosse uma espécie de ferrugem que dá nos ferros, né? Nas estruturas metálicas, ou seja, uma casca corrosiva ali, uma sujeira. Então, como que quem é mais limpo, quem mais limpo se faz, quem mais sujo é? É isso que ele está dizendo. E tem duas coisas. Ele está dizendo que aquele que é mais limpo é o mais sujo. Ele está fazendo uma sátira, né? O barroco tem muito isso. O Gregório é um poeta satírico. Ele está tirando uma onda aqui. Sabe aqueles que se fazem de limpo? Esses são aqueles que são mais sujos, né? É basicamente isso. Ele está fazendo uma crítica. Com sua língua ao nobre o vil decepa. Então assim, ou seja, com a sua língua, o nobre vil é uma pessoa muito ruim, né? Uma pessoa ruim. Então, como que ele é um nobre vil, né? Isso é muito interessante. Sempre ele está tratando a linguagem como um paradoxo. O velhaco maior sempre tem capa. O velhaco maior sempre tem capa. Mostra o patife da nobreza, o mapa. O patife é aquela pessoa infame, mentirosa, né? É como se fosse um homem vil, né? Aquela pessoa sem moral, né? Então, ele fala assim... onde está aqui? Mostra o patife, a nobreza, da nobreza, o mapa. Então, como é que esse homem compartilha, sendo isso tudo que ele compartilha dos valores da nobreza? Então, sim, a nobreza culturalmente seria o que? As pessoas que eram o exemplo de cultura, de valor, né? Nessa época que, quando você falava de nobreza, eram aqueles que detinham, né, a ética da sociedade, os valores e tudo isso. Então, como é que o patife é aquele que mostra o mapa da nobreza, é aquele que desvenda, é aquele que conhece. Então, ele está fazendo uma crítica justamente àquela elite da sociedade, né? Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa. Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa, né? Então, quem menos falar, pode, mas increpa.
Essas palavras são palavras que muitas vezes nós não estamos habituados, né? Mas increpa que ele fala aqui, increpa quer dizer o quê? É quando você repreende com uma pessoa com severidade, então. Você repreende com... Então, ó, quem menos falar pode, mas repreende. Então, ou seja, geralmente quem podia repreender as outras? Quem podia ter esse direito de fazer isso? As pessoas que discursavam, que falavam. Então, como é que aquele que menos fala é o que faz isso? Outra contradição, né? Outra crítica. Então, ou seja, quem é que tem realmente o direito de repreender com severidade, de acusar alguém? Aqui é o que menos fala. Quem dinheiro tiver pode ser papa, né? Ou seja, a imagem do papa está relacionado àquela justamente ideia de abdicação da riqueza, né? De aquele voto de pobreza, né? Então, mas não é, ele está dizendo quem dinheiro tiver pode ser papa. Tá estranho, não é? A flor baixa se encuca por tulipa. A flor baixa, mas tulipa é uma flor alta, né? Não é baixinha. Bengala hoje na mão, ontem garlopa. Então essa garlopa que ele fala aqui é uma plana, né, de tamanho maior, para retirar as últimas aparas da madeira, ou seja, como se fosse limpar aquela madeira, tirar aquelas farpas da madeira, né? Então, bengala hoje na mão, ontem garlopa. Mas isento se mostra o que mais chupa. Isento, né, se mostra aquela pessoa que está recatada. E esse chupa aqui é como se fosse a laranja, né? Da qual você retira a casca. O ato de você tirar a casca da laranja. Então, como é que você consegue estar numa situação isenta, ou seja, sem reação, sem nenhuma afeição diante de uma fruta azeda, né? Então, para a tropa do trapo vaso a tripa e mais não igo, porque a musa topa em apa, epa, ipa, opa e opa. Ou seja, ele faz aqui uma brincadeira, né, gramatical, um jogo de linguagem muito comum do barroco, essa espécie de brincadeira, né? Jogo de palavras. Então ele vai perguntar que característica linguística aparece. Então, como eu falei, muito nitidamente o paradoxo, né? Muito nitidamente o paradoxo e também um jogo de linguagem, né? Que jogo de linguagem aparece aí? Qual figura de linguagem aparece aí? Eu já dei a dica, né? Então, pessoal, vocês resolvam essa atividade, tá bom? Qualquer dúvida vocês colocam no comentário, que eu vou respondendo gradativamente cada um de vocês, tá certo? Então, forte abraço, até a próxima aula.